Olá, boa tarde. Hum, Quero partilhar com os irmãos a palavra de Deus, que é a palavra muito mais importante do que pensamentos, sentimentos, tudo mais. O que eu quero falar é sobre o poder do conhecimento. Na verdade, o conhecimento é poder. O conhecimento é poder. Seja for de qual natureza, mas o conhecimento mesmo em si é poder, porque o conhecimento é o alimento da mente, tá? A nossa mente também tem o seu alimento que ele precisa para poder manter-se a si mesmo. Agora, se esse alimento for um alimento espúrio, fraco, isso aqui se revelará na mente, ou seja, isso se revelará no corpo, nas ações, em forma como nós encaramos as coisas, será determinado por aquilo que a gente consumimos em todas as esferas. Ali vem a questão de a gente olharmos a situação do conhecimento que nós recebemos de qualquer maneira e ser questionado, porque o conhecimento norteia ou determina a conduta. O caráter é feito pelo conhecimento. Ninguém entraria na igreja se não fosse falado. Se não lhe falasse que Cristo veio e morreu por nós, não é? Ninguém mudaria o seu cardápio se ele não aprendesse conhecimento. Ninguém, na verdade, poderia mudar a sua maneira de falar, vestir, comer, beber, dormir, se não for por conhecimento. Então você vê a importância de nós termos um puro conhecimento, tá? Então, se nós tivermos um conhecimento que está mesclado com milhares ou centenas de erros, na verdade, o nosso caráter será semelhante, porque o conhecimento influencia o caráter. Ali vem a questão de nós podermos combater as ideologias dessas instituições, porque o que fazem, eles nos dão conhecimento. E nós questionamos o conhecimento que ele nos dá. Se molda o nosso caráter à imagem e semelhança de Jesus ou não. Então, é de vital importância que a gente possamos ter um bom conhecimento. Por exemplo, temos aqui a Bíblia Sagrada, logo no livro de Gênesis. Deus deu um puro conhecimento de que você come tudo, menos isso. Menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. É um conhecimento. E o Senhor deu mais outro conhecimento. Se você quer viver para sempre neste paraíso, você precisa comer isso. Há limites pelo qual você não pode atravessar. Se você atropelar um desses limites, o resultado será a morte. E ele atropelou. Satanás também trouxe um conhecimento. Ele não trouxe ali, não, importante é o caráter para nos imitar. Satanás, se viesse ali para viver lá, vão imitar o quê? Vão lhe expulsar. Sabiam que esse camarada se rebelou lá no céu? Não, porque muitos falam assim, não, é importante, temos que revelar Jesus Cristo, só ficar calado, com a boca fechada. Irmãos, eu nunca vi nenhuma reforma que correu assim. Mas Satanás, ele veio, fez uma mudança no conhecimento que o Senhor havia lhe falado. Ele não discorda, ele diz que é verdade. É verdade que você não pode comer, mas também outra verdade é, você vai ser como Deus. Então, você vê a importância do conhecimento. Ali vem a minha questão. Por isso que nós, condenamos essas instituições. Porque nos ensinam falsos valores. Quem determina o teu valor é um certificado e não a cruz.
Se você não tem certificado, por mais que você seja inteligente, você não presta. É assim que essas instituições nos ensinam. Todos os trimestres, todos os meses, somos avaliados. Se somos as pessoas mais assim padronizadas. Se temos o mesmo fio lógico de Roma ou não. Se na primeira avaliação tivermos 0, discordarmos de algumas perguntas que ele nos fazer, na outra 0, então o sistema nos desqualifica. Isso não é injustiça, isso? Você me faz uma pergunta, tenho que te responder segundo o que você quer e não segundo a minha mente. Você me fala o que é a ciência de natureza. Eu não posso pensar por mim mesmo, só tenho que te falar o que você me falou. Isso não é injustiça, isso. Isso é engano. Está a usar minha mente como um robô. Não, irmãos, nós não somos marionetes que alguém tem que nos manipular lá por detrás, determinar o que nós temos que falar, o que nós não temos que falar. Isso está errado. Tá? O nosso valor é medido através da cruz. Cristo mostrou que nós somos importantes, por isso que ele veio e morreu por nós. Isso já é suficiente para as instituições de Roma, para a Unesco, para todas as instituições de Angola reconhecermos que nós somos importantes e não simplesmente sermos reconhecidos a nossa importância pelo um papel. E muitas das vezes estes papéis carregam notas falsas porque não são as verdadeiras. E hoje em dia as pessoas passam num dia e depois se esquecem tudo, ocupam cargos das coisas que não aprenderam. Que falsidade, irmãos! Então o sistema de falsidade é plantado através das pequenas coisas, do ensino, não é? Logo, a capacidade de raciocínio e a capacidade de reprodução das opiniões próprias é completamente extinguidas, irmãos. Nas pequenas coisas, isso se reflete também na Bíblia Sagrada. Nós vimos hoje, irmãos, que o pastor se falou uma coisa, chega, não importa se está certo ou está errado. É mesmo assim, com uma régua dele tão distorcida, começa a medir também as coisas. Por quê? Essa debilidade mental de pensar as coisas conforme elas são, elas vêm de lá de Roma. Porque lá de Roma já nos doutrinaram, já nos colocaram numa fila, quem sair recebe um tiro. Estás a ver? E hoje em dia, você vê, as pessoas já começam a vir pregar com um fascículo. Ele já está lá com um fascículo. Na verdade, o pensamento de um é proliferado por toda parte. E onde está a aspiração? Deus tem que inspirar cada um segundo a necessidade local da igreja. E não é correto um fascículo tem que ser, o mesmo assunto tem que se passar na igreja de Nazaré, na igreja do Verde, na igreja de Samaria, na igreja de Emanuel, na igreja central, o mesmo. As igrejas não vivem as mesmas condições, nem assim, irmãos. E isso é o pensamento de Roma. E nós estamos aqui contra o pensamento de Roma, de destruir a capacidade da formação de opinião própria. E nós não temos que ser assim, irmãos. Nós precisamos usar a palavra de Deus para nós podermos desenvolver as opiniões independentes, mas que não firam os princípios. Isso é que nós encontramos nos evangelhos. Marcos fala uma coisa, não com muitos detalhes. O Lucas vai falar uma coisa. João também, Mateus. Pode ser um ponto, mas cada um vai dar segundo a sua capacidade de ver as coisas. É assim que a Bíblia, queridos irmãos, essas pequenas contradições, não é para dizer, não, a Bíblia é menos inspirada. Não. É que Deus nos criou com uma capacidade de ver as coisas diferente. Você pode olhar uma planta de mangueira. Uau! Que sombra! Eu vou ficar lá, vou fazer uma coisa, vou ficar lá. Mas a mesma pessoa também vai olhar a mesma planta. Uau! Que folhas medicinais! Uau, eu gostei dessas folhas medicinais. É para curar isso, é para curar aquilo. A mesma pessoa vai olhar, outra pessoa vai olhar mais a mesma planta. Vai ter diferentes conclusões. Mas ninguém vai ferir o pensamento do outro. Isso chama-se independência, meus irmãos.
Comemoramos a falsa independência de dia 11 de novembro. Ah, nós somos independentes. Nós só somos escravos. Hoje em dia ninguém aceita ideias contrárias da escola. Se você disser que não, eu discordo com Aristóteles, eu discordo com o darwinismo, eu discordo com isso, com aquilo, vão falar, não há vaga para você. Você fica lá. Aí está. Que a intolerância acadêmica ainda prevalece no nosso meio. Por isso, irmão, eu estou a ver, onde a câmera está aqui. Eu estou a ver que isso não está bem. Precisamos ter um puro pensamento e harmonia com a vontade do Senhor. É uma reflexão que eu traço. Que o Senhor nos abençoe, amém? Oba, 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 oba.